Esse nosso contato com a vida requer uma direta relação com ela, algo impossível enquanto sustentarmos em nós esta cortina, essa interna cortina de avaliações, de opiniões, de sugestões, de crenças, de ideias. Há em nós todo esse movimento interno de pensamentos, algo muito, muito agitado dentro de cada um de nós. Nós desconhecemos o silêncio. Se torna essencial na vida o silêncio interno. E não há silêncio em nós. Temos uma mente agitada, preocupada, ocupada, sobrecarregada de pensamentos. Esse interno movimento de agitação, de inquietude, é essa cortina que nos afasta desse contato com a vida. E como não temos esse contato com a vida que nós conhecemos é do lado de cá dessa muralha, desse modelo estabelecido por essa cortina de pensamentos, essa cortina de ideias, de opiniões, de crenças, de sugestões, essa cortina da mente é a muralha que nos separa desse contato real com a vida. Agora, vamos acompanhar isso aqui com calma. A vida consiste de relações surgindo, de momentos de encontros acontecendo. Não há encontros se estamos isolados. Então nós temos que ter a clareza disso. A visão precisa, real, sobre este assunto, que é o assunto do eu, o assunto da pessoa, a pessoa que eu sou, vivendo neste centro que se isola, que se separa. Se temos a presença da isolação, do isolacionismo, nós temos a presença do conflito. Nós não sabemos lidar com o momento presente. Não sabemos lidar com o outro. Não sabemos lidar com nós mesmos. Não sabemos lidar com a vida. Porque estamos centrados em nós mesmos, ocupados com nós próprios. Nos falta a visão da verdade sobre a vida, na relação com ela, nesse contato, nesta comunhão. Aqui estamos com você, discutindo isso, averiguando, investigando, pesquisando, aprofundando assuntos que são fundamentais para a vida livre do sofrimento, da confusão, da desordem, para a vida livre desse isolacionismo egocêntrico. A não ser que tenhamos ciência da verdade, além do eu, além do ego, não teremos esse real encontro com a vida. Quando você pergunta como encontrar Deus, o que na verdade você está perguntando é exatamente isso: como ter um encontro com a vida. Nós desconhecemos a vida. O que conhecemos é o que particularizamos neste sonho
do existir de alguém. A pessoa que acreditamos ser é esse existir, é esta particular vida, é esse sonho, é o que nós temos. Portanto, como encontrar Deus? Indo além do eu, indo além do ego. Essa cortina precisa desaparecer. Essa cortina é a presença da mente condicionada. A mente como um instrumento de percepção. Quando ocupada com as suas razões, com os seus motivos, intenções, quando ocupada com o padrão de estrutura psicológica social, a visão coletiva do pensamento presente no mundo, a mente ocupada é a inquietude, é a ausência desse silêncio. O seu contato com a realidade é o fim dessa cortina. Então se revela algo presente, além do tempo. Para nós, o presente é esse momento. Mas é muito curioso dizer esse momento. Quando, em geral, dizemos esse momento, o pensamento já está se ocupando com alguma coisa. E toda ocupação com o pensamento é a ocupação com uma memória. Quando usamos expressões como o presente momento, para nós essa expressão é uma relação entre o passado e o futuro. Observe como é curioso isso da nossa parte. Você só tem noção de passado e futuro dentro desse conceito de presente, desse presente momento. Portanto, o que você chama de presente momento é ainda uma noção do pensamento de alguém que está presente no tempo. Aqui, investigar a natureza do eu, do ego, é descobrir a verdade de que não existe tal coisa como alguém na vida. Não existe tal coisa como alguém no tempo. E não existe tal coisa como o tempo. Alguém, o tempo, a pessoa, a noção de passado, presente e futuro é algo que o pensamento em nós estabeleceu. Portanto, o que de fato significa um encontro com a vida? O encontro com Deus. Olhando para a vida sem o passado, presente e futuro, olhando para a vida sem o modelo do pensamento, sem a estrutura desse ego, é o olhar para a vida sem a cortina do pensamento. Sem o pensamento, sem ideias, conclusões, crenças. Esse contato é ser, é a revelação de Deus. Portanto, você não encontra Deus no futuro. Assim, Deus se revela agora. Quando a mente não está. Quando temos este silêncio interno. Este silêncio interno é a ausência da ocupação psicológica. Olhe para a sua mente. Nós estamos constantemente
internamente, psicologicamente ocupado. Esse aspecto interno de ocupação é a agitação. Quando temos esse silêncio interno neste encontro com a vida, se revela a realidade divina. A expressão encontrar, ela não é tão clara quanto a expressão compreender ou se revelar ou descobrir. Aqui se trata de descobrir, de se auto-revelar e de compreender, não de encontrar, quando nos referimos a Deus. A realidade suprema é aquilo que é anterior ao mundo, anterior à forma, ao corpo e à mente. Portanto, não é algo que está no tempo e no espaço. Essa é a realidade divina. Mas a partir do pensamento, nós colocamos no tempo. Para nós, Deus está no tempo, em algum lugar, para ser encontrado pelos nossos esforços. Esse esforço é o esforço do pensamento, em direção a um propósito que ele imagina. Sua imaginação, seu esforço, seu propósito, é parte do pensamento, do movimento do pensamento. E, portanto, no que diz respeito à realidade divina, é uma ilusão. Deus não é algo para ser encontrado. Quem iria encontrá-lo? Aonde é que ele se encontra? Essa distância entre esse que vai encontrá-lo e o encontro com ele. Do que de fato estamos falando? Estamos em uma abstração, em um modelo estabelecido pelo pensamento sobre algo que não está no pensamento. Não é na mente que você vai encontrá-lo. Não é no tempo que você vai encontrá-lo. A verdade da revelação, da compreensão, dessa descoberta é aqui, quando a mente não está. A mente como nós conhecemos. Há uma qualidade de ser, há uma qualidade de sentir, há uma qualidade de perceber, de compreender. Como temos falado, os verbos aqui estão sempre no presente. Não nessa ideia do presente, que para nós é a porta entre o passado e o futuro. Esse presente momento que é algo entre o que foi e o que será. Não, não é esse presente momento. É a realidade daquilo que aqui está presente, agora, mas além do tempo, além do conhecido. É aqui que se revela essa realidade divina. É aqui que se revela essa realidade de Deus. A realidade deste ser. A realidade sobre você. A verdade sobre a vida. A sua pergunta, então, a respeito desse encontro com Deus, deveria, antes de tudo, ser: quem sou eu? Qual é a verdade sobre mim? Qual é a verdade sobre Deus? Mas nós fomos educados para o pensamento. E no pensamento nós estamos lidando com
experiências passadas, com memórias e lembranças. Fomos educados no pensamento para a crença. Assim, o pensamento imagina aquilo que ele chama de Deus e coloca isso lá, em algum lugar. Onde quer que isso se encontre, no pensamento, ainda está dentro da mente. E eu volto a dizer, a realidade divina não está na mente. Portanto, a sua pergunta deve ser: quem sou eu? Qual é a realidade sobre Deus? Assim, aprender sobre o autoconhecimento é o que nos dá a base para o constatar da ilusão do pensamento, construindo essa estrutura de separação. É o que nos dá a base para a visão clara desta cortina que falamos agora há pouco. Cortina das crenças, das ideias, das opiniões. Essa cortina que nos separa da vida, porque ela é a base desse muro. Que já tocamos nisso aqui. Esse muro de separação, onde não há verdadeira relação, porque não há um real contato. Aprender sobre o autoconhecimento é aprender sobre a mente. É compreender a estrutura, a natureza, a base do pensamento. O pensamento é um elemento presente que se faz necessário. Como o conhecimento em nós é parte do passado. Não se trata de se livrar do passado quando o passado se faz necessário. Se trata de estar livre do passado quando ele é inútil. Quando é que o passado se faz necessário? Quando você precisa do conhecimento, de um endereço. Quando você precisa do conhecimento, que é a lembrança do nome da pessoa com quem você está tratando, com ele ou ela. Mas quando é que você não precisa do conhecimento? Quando é que você não precisa do pensamento? Assim, o pensamento, que é conhecimento, que é memória, lembrança, que é o passado, ele é útil neste nível. No nível técnico, prático. E quando ele é desnecessário? Quando o pensamento, o conhecimento, a memória, o passado, ele está a serviço da identidade egóica, deste centro isolacionista, separatista. É quando a presença desta mente egóica está lidando com ele ou ela, de fato, como uma pessoa. Repare, o nome dele ou dela, desta pessoa, isso é algo prático, mas a própria imagem, a ideia, a crença nesta pessoa, isso tem sua estrutura na qualidade de pensamento, conhecimento, experiência que vem deste passado psicológico. Nós não sabemos lidar com o outro, porque estamos lidando com o outro a partir de uma imagem que é a pessoa que reconhecemos nele ou nela. A pessoa que reconhecemos é, na verdade, uma projeção do próprio pensamento que trazemos. Notem o quanto isso é de uma simplicidade e, ao mesmo tempo, de uma complexidade incrível.
O fato de que, quando você reconhece alguém, o seu reconhecimento é só uma projeção, é só uma ideia, uma crença, uma sugestão do pensamento que você traz dentro de você sobre ela. Você, de fato, não a conhece. Assim são os nossos contatos com as pessoas. O que é permanecer livre do pensamento psicológico, desta qualidade de pensamento egóico? É permanecer com o cérebro livre desta ocupação. Quando a mente está livre desta ocupação de imagens, de toda essa estrutura do pensamento que estabelece esta separação, este muro, esta cortina, o seu contato com o outro não é mais um contato a partir do passado, a partir da ideia de uma pessoa. É o contato com ele ou ela. Como o sentido do eu não está, o seu contato com ele ou ela é real, é uma relação com a própria vida. Nesta relação se revela a presença da verdade, a liberdade do amor, a ciência de Deus. Será possível nossas relações neste nível? Ou seja, uma relação num real contato de comunhão, quando o ego não está, quando a pessoa não reconhece a outra pessoa. Sim, você tem o seu contato visual, auditivo. Então, há o reconhecimento do timbre da voz, o reconhecimento do rosto. Você tem o nome dela. Ali está ele ou ela. Mas a ilusão desse mim aqui, em razão desse contato real, isso põe fim a esta separação, a esta divisão. E assim, nesse contato, nesta comunhão, o seu contato é com ele, sem julgamento, prejulgamento, ideias, conceitos, do tipo eu gosto, eu não gosto, eu quero ele perto de mim, não, eu não quero ele perto de mim. Ele é uma boa pessoa, aí está uma má pessoa. Nós estamos vivendo nossas vidas de uma outra forma. Nossas vidas, essa vida particular da pessoa, deste eu, em razão da ausência desta compreensão de todo esse processo, o que representa a ausência desse aprender sobre o autoconhecimento. Nós estamos vivendo em conflito, em desordem, em confusão, dentro das relações, porque não são reais relações. Se não compreendemos a realidade da vida, não temos a ciência de Deus, não temos a ciência do outro. Aqui estamos com você, lhe apresentando o que significa ou representa um contato com a vida, livre deste modelo do ego, deste modelo de pensamento psicológico. Então, o seu estado natural é a presença da própria meditação. O que é meditação? A meditação, o que ela é? Para muitos, a meditação é algo para alguém realizar, para alguém praticar, para alguém se dedicar.
para fazer. Assim, a pessoa, ela se assenta, fecha os olhos, recita um mantra, ou se concentra, ou procura afastar pensamentos. Algum tipo de prática a pessoa realiza e a ideia é alguém meditando. Na verdade, a ciência da meditação é a presença da compreensão do meditador. É a compreensão do meditador, a real meditação, de uma forma prática. E compreender o meditador é a todo instante, é a cada momento. Qualquer que seja a condição em que o corpo se encontre, lá está a presença desta compreensão. Se você está caminhando, está meditando. Se você está falando, está meditando. Se você está comendo, está meditando. Dirigindo seu carro, está meditando. E quando eu digo você está meditando, estou dizendo você é meditação. Não há uma separação entre a meditação e o meditador quando temos a presença da meditação. E é exatamente a presença da meditação, a ciência da revelação, daquilo que aqui está presente, além do conhecido, além desse passado, presente e futuro. Isso traz a revelação, traz a compreensão, traz a percepção da realidade de Deus. Assim sendo, quando temos a presença da meditação, a realidade de ser está presente. A verdade de ser é a ciência da realidade sobre nós mesmos. Esse é o contato, esse é o encontro, que não é outra coisa a não ser uma constatação de que a realidade divina é aquilo que aqui está presente. Portanto, ter um encontro com Deus requer a presença da meditação. E essa meditação surge naturalmente neste aprender sobre nós mesmos, que é o aprender sobre o autoconhecimento. É quando a mente silencia, o cérebro se aquieta e surge esse espaço. É um espaço livre deste eu. É um espaço que está presente sem um centro. Nesse espaço se revela este silêncio interno. A real felicidade é a ciência do amor. Isso está aqui e agora. Quando o eu não está. Quando o ego não está presente. Assumir esta vida é a revelação da única vida. Não é alguém. Nós temos insistido muito nisso. Não é alguém fazendo isso. É algo aqui acontecendo em razão do poder desta presença, desta graça. Tudo que se faz necessário aí é aprender a olhar, a escutar, a ficar ciente de suas reações. Então algo surge e um trabalho acontece. E algo novo se revela, algo além do eu, algo além do ego, que é a vida divina. Aqui nesses encontros online nos finais de semana, onde estamos sábado e domingo, estamos trabalhando isso com você. São 2 dias de uma forma online. Então fica aqui um convite para você. Se isso que você acaba de ouvir é o que faz algum sentido para você, já fica aqui um convite.
Além desses encontros online, temos encontros presenciais e também retiros. Ok? Se faz sentido, já deixa o seu like, se inscreve no canal, coloca aqui no comentário. Sim, sim, isso faz sentido. Ok? E a gente se vê. Valeu pelo encontro e até a próxima. Sem autoconhecimento não há real meditação. Esse autoconhecimento é a tomada da ciência, da verdade, daquilo que é, aqui e agora. E não daquilo que o pensamento idealiza ser, ou por uma técnica, ou por uma prática, ou por um sistema, está trabalhando para conseguir chegar lá. Nada disso funciona.